Continuando a nossa série de reflexão e formação sobre a Semana Santa, chegamos ao Sábado Santo. O Sábado Santo, assim como a Sexta-feira Santa, sempre foi considerado um dia alitúrgico. Por um lado, neste dia, a Igreja está como que em luto pela morte do Senhor, contemplando junto ao sepulcro o mistério da descida de Cristo à mansão dos mortos. Pela manhã, se celebrava com os catecúmenos um rito preparatório ao batismo e à noite, a comunidade cristã se reunia para celebrar aquela que é considerada a mãe de todas as vigílias, a Vigília Pascal na Noite Santa. A Vigília Pascal, inicialmente, começava na noite do sábado e só terminava ao nascer do sol do domingo, como atestado pelas constituições apostólicas do século IV. Por isso, a missa celebrada no final da vigília sempre foi considerada a própria missa da Páscoa. Contudo, para favorecer a participação dos fiéis, a vigília foi sendo gradativamente antecipada ao longo dos séculos para a tarde e até mesmo para a manhã do sábado. Pio XII, em 1955, em sua reforma litúrgica, devolveu à vigília o seu caráter noturno original. Nos primeiros séculos, quando ainda não havia se firmado um calendário litúrgico e, por consequência, a celebração anual da Páscoa, em todos os sábados se jejuava e, à noite, se celebrava uma vigília em preparação à Eucaristia dominical. Quando, no século III, se estabelece o calendário anual da Páscoa, é estruturada uma vigília pascal, cujo elemento central era a proclamação da Palavra de Deus. No início da Igreja, se estabeleceu um número de 12 leituras para esta vigília. Número este que sofreu várias oscilações ao longo dos séculos. O elenco das leituras servia como preparação dos catecúmenos ao batismo e aos já batizados de recordação da graça recebida no batismo. As leituras foram acrescidas orações e, posteriormente, salmos e cânticos. É igualmente muito antiga na celebração desta vigília a bênção da fonte batismal, seguida da administração do batismo aos catecúmenos. Segundo alguns autores, tal prática remonta ao período apostólico da Igreja. Terminadas as leituras, o bispo dirigia-se com os catecúmenos à fonte batismal, comumente fora da Igreja. Enquanto isso, o povo permanecia na Igreja, entoando repetidamente a ladainha de todos os santos, até que terminasse a bênção da fonte batismal e a administração do batismo. Quando o bispo regressava com os neófitos, já vestidos de branco, próximo da meia-noite, entoava-se o Kyrie eleison, Senhor, tende piedade de nós, e começava a missa de Páscoa. Ao longo dos séculos, outros elementos foram sendo acrescidos à vigília pascal, como a bênção do fogo novo. A princípio, acendia-se uma fogueira antes dos ofícios noturnos para iluminar o ambiente. Pouco a pouco, este gesto prático ganhou um significado litúrgico, ligado à ressurreição do Senhor, que é a verdadeira luz de nossa vida. As luzes da igreja e até mesmo das casas dos fiéis eram apagadas durante a Sexta-feira Santa. Para a celebração da Vigília Pascal, o fogo era novamente aceso pela fricção de uma pedra, símbolo de Cristo, pedra angular. Os fiéis levavam pedaços de lenha para alimentar a fogueira feita no átrio da igreja e, terminada a vigília, levavam novamente para suas casas estes pedaços de lenha acesos no fogo novo. Em Roma, a partir do século XII, são compostas orações de bênçãos da fogueira. Igualmente é composta nesta época um formulário para a bênção dos 5 grãos de incenso, alusão às 5 chagas de Cristo, que são fixados no círio pascal em forma de cruz. Quanto ao círio pascal, era inicialmente um candelabro com 3 velas, símbolo da Santíssima Trindade, que eram acesos sucessivamente pelo diácono ao canto do Lumen Christi, eis a luz de Cristo. Posteriormente, eram apresentados 2 círios, um colocado no altar, outro junto à pia batismal. Finalmente, o círio foi reduzido a uma só vela, mas que se destacava pelo tamanho e decoração artística. O círio, símbolo do Cristo Luz do Mundo, era inicialmente abençoado por um diácono, pois na igreja primitiva cabia aos diáconos a responsabilidade pela iluminação da igreja. Seguia-se a tríplice aclamação Lumen Christi e o canto do Exulte, que remonta ao século V, mas que só se popularizou em Roma no século XI. Inicialmente, era durante o precônio pascal que se acendiam as velas dos fiéis a partir da luz do círio. Igualmente, até o século X, acabada a vigília, o círio era fragmentado e cada fiel levava um pedaço de cera para casa.
Apenas na Idade Média iniciou-se o costume de conservar o círio até a solenidade da Ascensão, quando então era derretido e transformado em medalhões de cera que eram distribuídos entre os fiéis. Após o rito da luz, da proclamação da Palavra de Deus e da administração do batismo, iniciava-se a missa da Páscoa propriamente dita. Até o século XI, este era o único dia do ano em que o presbítero podia cantar o Glória, que nas demais ocasiões era restrito ao bispo. Este canto do Glória, segundo o costume da Inglaterra, era acompanhado pelo toque festivo dos sinos. Igualmente, nesta missa, era entoado solenemente pelo celebrante o Aleluia, que fora calado durante o tempo da Quaresma. A Vigília Pascal, portanto, é a mais importante e significativa celebração litúrgica da vida da Igreja. Nela, o cristão batizado e os neófitos, os novos batizados, proclamarão que a morte não teve a última palavra, e se o silêncio fúnebre imperou ao longo de todo o dia daquele sábado, agora, por antecipação, podemos proclamar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Hoje, a nossa celebração da Vigília Pascal se firmou em 4 partes, conservando em seu interior muitos dos elementos que foram constituídos ao longo de todos os séculos da era cristã. Não se estendendo por toda a noite, a celebração deve necessariamente iniciar com o escurecer do sábado. A primeira parte da celebração, iniciada no exterior dos templos, é a celebração do Fogo Novo, ou celebração da luz. Nela, o presidente da celebração abençoa o fogo novo e prepara o círio pascal para ser aceso. Após a proclamação do Eis a Luz de Cristo, as velas dos fiéis vão sendo gradativamente acesas até que toda a igreja, ainda na penumbra, fica toda iluminada com a luz de Cristo. Esta parte se conclui com o canto do exulte, a proclamação da Páscoa. A segunda parte é a liturgia da palavra, composta por 7 leituras do Antigo Testamento, recordando a história da salvação. Cada leitura é procedida por seus respectivos salmos de resposta e a oração conclusiva. Após a 7ª proclamação é entoado solenemente o hino de louvor, o Glória, que tradicionalmente é acompanhada pelos sinos festivos da igreja e com o acendimento das velas do altar, além de se desvelarem as imagens dos santos que foram tapados após a missa da Quinta-feira Santa. Após o hino de louvor, temos a leitura da Epístola, texto do Novo Testamento, e o canto do Salmo 118, entoando solenemente pela primeira vez desde a quarta-feira de cinzas o canto do Aleluia, que é procedido pela proclamação do Evangelho. A terceira parte é a liturgia batismal. É nesse dia, por excelência, que os catecúmenos, adultos que se preparam para o batismo, são apresentados à igreja e batizados. Nesta parte da vigília, entoamos o canto da ladainha, a bênção da água batismal, a renovação das promessas batismais dos fiéis batizados e o batismo, acolhendo assim os neófitos ao seio da nossa comunidade cristã. Enquanto ocorre o batismo, a Assembleia também recebe a aspersão da água benta, para que cada fiel recorde a graça de seu batismo. A quarta e última parte da Vigília Pascal é a liturgia eucarística, em que os cristãos, todos reunidos em torno do altar do Senhor, podem agora celebrar com alegria a Páscoa de Jesus. Nesta Eucaristia, os adultos que foram batizados recebem também a primeira Eucaristia, juntamente com todos os fiéis. É muito importante que todos nós cristãos participemos desta solene vigília conscientes da importância desta celebração para a vida de nossa igreja e de cada um de nós. Celebrar bem a Vigília Pascal é proclamarmos grandiosamente a fé e anunciarmos a alegria de Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. Amanhã teremos a oportunidade de participarmos da última parte da formação da nossa Semana Santa. Amanhã poderemos ver sobre o Dia Santo de Páscoa. É luta.